Oi, tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Ana Paula e esse é meu canal, Feminismo Movimento. No último domingo, dia 30, tivemos o desprazer de acompanhar durante mais de uma hora a presença de Jair Messias Bolsonaro no debate. Presença essa que espantou alguns pela calma do atual presidente, que é algo que não é comum para ele. Tornou-se uma surpresa agradável para aliados que esperavam algo pior, porque a performance do atual presidente é tão ruim, falando em público, que esperavam uma enxurrada de humilhações, mais, do que algumas que ele sofreu durante o debate. Mas nós tivemos a presença de um presidente de fala mansa, controlada, tom controlado. Lógico que não tinha nenhuma mulher pra ele confrontar, porque se ele fosse confrontar Vera Magalhães já ia ficar batido, né? Então nós tivemos um presidente com uma face diferenciada do que nós estamos acostumados a ver. Mas ao meu ver, lembrando, antes de começar a falar, eu gostaria de deixar bem claro que as opiniões desse vídeo são minhas. Então, nada tem a ver com Carlito, nada tem a ver com outra pessoa. São as opiniões que eu estou expressando a partir do que consegui captar do debate, tá certo? Então, ao meu ver, estivemos diante de um Bolsonaro cansado de travar uma batalha contra ele mesmo, já que, ultimamente, a esquerda aprendeu a confrontar Bolsonaro com suas próprias armas, viralizando vídeos com suas falas complexas. Lembrando que nenhuma delas é fake news. Elas são falas que foram expressadas, que saíram da boquinha bonitinha do nosso presidente. Então, nenhuma delas é fake news, e diferente do que ele afirmou no próprio debate, nenhuma está cortada fora de contexto. Elas foram faladas e estão viralizando dentro do contexto ao qual elas foram ditas. A última semana, como ele mesmo afirmou, e o que me deixa, o que me faz ter mais certeza do cansaço do presidente, de que ele está começando a bater aquela vibe, vou realmente perder, é que ao final do debate, ao ser questionado pelo jornalista, ele disse, olha, o que for de qualquer assunto de corrupção, chama o Moro aí, tá ok? Porque eu tô cansado. Essas 24 horas foram as piores 24 horas da minha vida. 24 horas que antecederam foram as 24 horas em que ele teve que levantar 1 da madrugada para se explicar a respeito da questão de pintar um clima com crianças de 13 e 14 anos. Então, ele está cansado? Sim. Cansado, porque tem que lutar contra as próprias asneiras que saem da boca dele. E que agora a esquerda aprendeu a jogar no ventilador. Porque até então a gente absorvia as fake news, deixava lá, ficava quieto, queria elevar o nível do debate. E com o Jair Messias Bolsonaro a gente não consegue elevar o nível do debate. Pelo próprio debate na Band, quando ele foi colocado frente a frente com o ex-presidente Lula, percebemos que metade daquela braveza do mito, tá ok, é fake news. Assim como as falas do presidente, assim como as fake news que costuma levantar com extrema frequência. E ainda tivemos no debate, para coroar toda a situação, ele destilando sua máquina de fake news, com fake news que já foram combatidas, que já foram comprovadas que eram mentiras. Por exemplo, como a sigla CPX, que todos nós sabemos que significa complexo, inclusive o próprio governo do Rio de Janeiro. O Gabriel vai colocar aqui a explicação do que significa CPX e que o próprio governo do Rio de Janeiro, em documentos, reconhece isso. Então, tá tão cansado que não tá nem conseguindo criar fake news nova. Tá tendo que trazer fake news velha. Por exemplo, no momento que ele também levantou o fato, que já foi comprovado que é mentira, de que o PT votou contra o auxílio emergencial. Que, na verdade, o auxílio emergencial só é de R$600 porque uma bancada lutou para que fosse de R$600, porque ele e os seus adoradores, que estão dentro do governo, eles queriam de R$200. Então, nada de novo foi trazido no debate por parte do presidente. Nada, nenhuma inovação, nenhum projeto de governo, só evidenciou o que nós já sabemos, a completa inaptidão dele para gerir o país. Ele desconhece temas a respeito da educação, desconhece projetos a respeito da saúde, não tem nada a falar a respeito de segurança, além de dizer que o cidadão armado vai garantir sua própria proteção. Ele desconhece dados, desconhece projetos, não temos nenhuma atitude, nenhum avanço em relação ao presidente, em relação às atitudes do presidente.
Ah, mas tivemos 2 anos de pandemia, mas tivemos 2 anos sem pandemia. E o que é que foi feito nesses 2 anos sem pandemia? Nada. Uma coisa aqui, pulverizada ali, que foi herdada de outros governos anteriores, que já foi herdado de um golpe, né, que nós tivemos. Então, assim, tudo o que foi apresentado durante o debate pelo nosso atual presidente é fraco, xoxo, capenga, manco, inconsistente. Não temos um presidente que quer atuar para o povo. O exemplo disso, ao ser questionado sobre educação, sobre quantas universidades ele construiu, sobre alfabetização nas escolas, ele vem dar o exemplo do Grafogame, que na pandemia, segundo ele, alfabetizou crianças em 6 meses. Zoe mexeu na câmera. Que na pandemia, segundo ele, alfabetizou crianças em 6 meses, tempo recorde. Mas como é que você alfabetiza uma criança em 6 meses se ela não tem celular nem acesso à internet? Ao ser questionado sobre a educação básica, era essa a pergunta feita. Sobre a alfabetização para quem não teve acesso, para quem não tem acesso à internet, celular ou coisas afins. Como é que se trata? Os índices de analfabetismo e analfabetismo funcional crescem no nosso país e o nosso presidente atual fala de grafogame. Isso só mostra que, primeiro, ele não se importa, segundo, ele não quer fazer e terceiro, ele não tá nem aí. Nada foi feito em relação aos problemas gerados e que se aprofundam na educação brasileira. O que ele fala é criar acesso a curso técnico, acesso a não sei o quê, mas como você vai criar isso? Você tá com a máquina pública na mão, me mostra como é que você vai fazer. Não é reclamar que o Lula fala muito dos seus governos anteriores, ele fala do que ele fez. E que ninguém pode dizer que é fake. É que você está na presidência, está com a máquina do governo na mão. Passamos por 2 anos de pandemia? Passamos por 2 anos de pandemia, mas os países já retornaram ao seu crescimento, os países já estão se recuperando. E por que o Brasil não consegue? Sabe? É isso, pra mim, isso que ficou evidente no debate. Claro que eu já tinha essa ideia, mas o debate, frente a frente, só eles dois, sem interlocutor pra interromper, prova que ele só sabe destilar fake news, veneno e ódio e falar merdas. Nas últimas semanas ele tem travado uma batalha contra ele mesmo e contra o que foi dito por ele, que tá sendo jogado no ventilador e ele tem que voltar para rebater, tipo, pega a bola, Bolsonaro, se vira que o filho é teu. E isso é o que nós deveríamos ter feito desde o início. Comprovar com suas próprias falas as mentiras que o presidente joga por aí, sem a menor responsabilidade. É um homem adulto que age como uma criança mimada. E agora, com traços preocupantes em relação a deixar crianças próximas, né? Porque vai que pinta um clima. Coisa que ele já veio, um homem de Deus, já posou ao lado de Michelle, que quer dizer Michele, sabe? Pra mostrar tudo isso. Só que o que é dito, né? E se não foi tirado do contexto, coisa que não foi, é bem complicado de você conseguir provar o contrário. Pra coroar esse debate horrendo, onde eu tive que ver Jair Bolsonaro de uma hora na televisão falando com aquela boquinha dele, ainda tive que ver, né, a presença do nosso salvador da pátria, o juiz parcial, o ex-juiz parcial e agora futuro senador Sérgio Moro, que meses atrás deu declarações extremamente complexas a respeito do presidente. A perseguição dele ao Lula nós já conhecemos, que não é de agora, mas as declarações dele ao sair do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro foram exatamente essas aqui. Eu vou ler para vocês as palavras do nosso querido ex-ministro paladino da Justiça, Sérgio Moro. Em janeiro, Moro escreveu: assim como Lula, Bolsonaro mente. Nada do que ele fala deve ser levado a sério. Mentiu que era a favor da Lava Jato, mentiu que era contra o Centrão, mentiu sobre vacinas, mentiu sobre Anvisa e o Barra Torres. E agora mente sobre mim. Não é digno da presidência. Porra, Moro, ele não é digno da presidência? O que você tá fazendo lá do lado dele? Explica aí agora, senador, como é que você... primeiro, a gente já sabe que o Sérgio Moro não tem palavra, né? Ele não ia ser candidato, ele não ia ser ministro, ele não ia, e tudo ele tentou. Só não foi candidato à presidência porque o jogo político é pra quem sabe jogar e ele foi enganado no meio do percurso. Então explica, Sérgio Moro, como é que você tá com a sua carinha lisa já, de papagaio, de pirata, de Louro José do Jair Messias Bolsonaro? Sabe por quê? Porque o único interesse do Sérgio Moro é conseguir destruir com o ex-presidente Lula. O fato dele não conseguir manter Lula na cadeia para sempre, dele ter feito tudo, burlado
toda a questão do Código de Ética e da Constituição brasileira a fim de prender uma pessoa e não conseguir mantê-la lá, eu acho que fere um pouco o ego do nosso ex-juiz parcial. Por isso a presença dele ao lado do presidente. Não se enganem que ele gosta do presidente, mas ele faz qualquer jogo, ele vende a alma para poder um dia conseguir atingir Luiz Inácio Lula da Silva. Que sabemos e que agora jornalistas como Miriam Leitão, pasmem, Miriam Leitão, né? Já sabemos do histórico da Miriam Leitão a respeito dos ataques ao Lula. Moro tem a capacidade de provar que seus adversários têm razão quando ele vai para o governo Bolsonaro. Pronto. Tudo que a defesa de Lula dizia fica confirmado, porque ele foi para o governo da pessoa que o beneficiou com a ausência do Lula naquela eleição de 2018, afirmou Miriam Leitão. Então nós temos a presença de volta do Sérgio Moro, paladino da justiça, andando, né, ativando o modo lambe-saco do presidente, a fim de quê? Prejudicar o Lula. Então fica difícil a gente não ficar falando do Lula o tempo todo quando a galera faz coisas feito essa num debate, entende? Fica difícil a gente conseguir acreditar na palavra do ex-juiz e agora então senador, quando aqui ele só fez pela justiça, que ele é honestíssimo, que ele não sei o quê, quando a única coisa que ele quer é prejudicar um candidato que ele teve que prender para conseguir parar nas eleições. Porque ele com certeza vislumbra algo lá em cima, algum ganho extremamente positivo para ele em relação a essas atitudes que ele toma contra o Luiz Inácio Lula. Tê-lo acompanhando o presidente Bolsonaro só confirma que estamos diante do momento em que os picaretas não têm vergonha nenhuma e que não precisam esconder que são mau caráteres, que eles fazem isso às claras, porque os seguidores do mito eles sabem que tá errado, mas eles preferem passar pano. Tudo isso porque eles se incomodam com a questão das pessoas, das minorias e das pessoas diferentes sendo felizes, tendo suas vidas. Tudo isso porque eles se incomodam que a empregada doméstica viajou pra Disney ao lado deles no avião. Tudo isso porque eles se incomodam que a filha do porteiro cursa medicina, odontologia, veterinária na universidade pública que o filho dele deveria ter a vaga, porque, ele é tão preparado. Tudo isso pra eles vale o preço de ter um Jair Messias Bolsonaro na presidência, um Sérgio Moro como senador. Não tem nada a ver com a defesa da família, gente. Não tem nada a ver. Nunca teve nada a ver com a defesa da família. Porque se fosse por defesa da família, eles não teriam eleito Bolsonaro, que já casou 3 vezes, caramba. Sabe? Se fosse por questão religiosa, eles não teriam eleito Bolsonaro. Se fosse por questão de economia, eles não teriam eleito Bolsonaro. Ele não é o melhor candidato em nada. Ele não fez nada durante 28 anos de mandatos. Além de dormir na Câmara. Então, assim, depois desse debate, a única coisa que eu tenho de certeza, eu tenho de certeza 2 coisas. Primeiro, o Lula é o que nós temos de melhor no momento. O que havia de pior na política assumiu o governo e não sabe o que tá fazendo com isso. É como você dar a chave de um carro para um bebê de 2 anos de idade e dizer, vai filho, vai pra escola. Deram a chave do país pra um cara que não tem competência nenhuma e que só se junta com gente pior que ele pra gerir o nosso país. Por isso que a gente tá entrando na lama. Podemos mudar isso dia 30. Vote certo, vote consciente. Não seja... Tudo bem que você não é petista, tudo bem que você não gosta do Lula, mas se você defende democracia, há de concordar comigo que a gente só tem um candidato que defende democracia. E o outro defende... Nem sei mais o que esse cara defende. Se você gostou desse vídeo, chegou até o final, comenta, curte, compartilha, manda pra galera, pesquisa nas fontes, que são fontes que a gente sempre descobre alguma informação que a gente não tinha, pra também compartilhar com, às vezes, aqueles amigos que ainda estão um pouco encegueirados, que a gente acha que ainda consegue salvar. Mesmo com essa altura do campeonato, eu duvido muito que alguém que apoia o Bolsonaro seja salvo, mas vamos tentar, né? Vai que... E se você gostou, é só deixar seu like. Brigadão!